que acontece? Que eu vou configurar algumas coisas que são importantes para o funcionamento do sistema, eu vou dizer para ele algumas coisas que eu gostaria que ele se comportasse de uma certa forma. Tá? Então, estrutura de coleta de dados do cliente. Tá? O que é essa situação aqui? Uma página ou duas páginas, certo? Essa situação aqui, ela define se o cadastro do cliente, né, e as informações para fazer o orçamento vão ser coletados em uma página só ou em duas páginas. Se for coletado em uma página só, na primeira página ele já vai pedir as informações para fazer o orçamento e já vai pedir o cadastro do cliente. Tá? Recomendo que façam assim se vocês quiserem os dados de todo mundo que for fazer um orçamento, né? Independente da pessoa aceitar, né, confirmar a execução do serviço depois ou não. Tá? E em duas páginas ele vai coletar primeiro as informações que são necessárias para fazer o orçamento, e aí vai apresentar o orçamento na segunda página, e nessa segunda página ele vai pedir o cadastro da pessoa se ela quiser confirmar o serviço. Tá? Então, nesse caso, só vou ter os dados das pessoas que quiseram confirmar. Isso é uma questão que cada empresa vai definir o que é importante para ela. Né? Então, assim, daqui a pouco eu quero os contatos de todo mundo, porque eu posso entrar em contato com as pessoas que não fecharam o serviço e tentar ver se eu consigo reverter o negócio para mim. Né? Então eu vou selecionar uma página, porque daí eu preciso dos dados de todo mundo. Tá? Ou se eu quero só os contatos de quem confirmou o serviço, porque para mim não interessa, né, ficar indo atrás de gente que viu o preço já e não se interessou, então eu vou colocar duas páginas, porque daí é mais fácil que a pessoa ela faça o orçamento. Tá? Existe alguns estudos assim que mostram, né, a questão de conversão online, e quanto mais fácil for para a pessoa fazer as coisas, melhor, né, maiores as chances de converter. Então, se eu ficar pedindo, né, várias informações numa mesma página, isso tende a fazer com que as pessoas olhem a quantidade de coisas que elas têm que fazer ali e acabem desistindo. Tá? Então, por isso, eu recomendaria, na maior parte das situações, deixar em duas páginas, mas aí tem essa questão estratégica. Né? Se para você é interessante ter os dados de todo mundo, então deixa uma página só. Tá? Se para você não é tão importante e prefere ficar focado nas pessoas que aceitaram fazer o serviço, daqui a pouco eu já sou uma empresa que eu já tenho uma demanda tranquila, que eu não preciso ficar me preocupando em ficar correndo atrás de serviços de cliente que acharam o meu preço um pouco mais elevado, então coloco em duas páginas ali, eu vou me preocupar só com quem acabou fechando o serviço. Tá? Então, tudo é uma questão de estratégia aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui duas páginas, mas vocês colocam aí como vocês acharem melhor. Formato de coleta de dados do cadastro. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho três situações aqui. Cadastro completo é a terceira, né, que vem habilitada já. A primeira, cadastro simplificado, e aí pega só nome, telefone, e-mail, só o suficiente para fazer um contato com a pessoa. Tá? E a segunda, cadastro simplificado com o CPF ou CNPJ. Tá? O que vai ser diferente em cada uma delas, certo? Se eu escolher cadastro simplificado, nome, telefone, e-mail, né? Para quem está fazendo o orçamento é mais simples, tá? Mas eu fico sem as outras informações. Se o cliente eventualmente acabar fechando o serviço, aí eu preciso entrar em contato com ele para pegar os outros dados, endereço e tudo mais, tá? E o próprio CPF, CNPJ. Se eu escolher essa segunda aqui, né, ela é praticamente a mesma coisa que a primeira, só que ela pede também o CPF e o CNPJ. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o cliente teve que deixar uma informação que tem mais chance de fazer com que eu saiba quem de fato está ali. Né? Então, o que acontece? Aqui no cadastro simplificado existe a chance de daqui a pouco algum concorrente estar ali tentando ver o seu preço e tal. E ele acaba colocando um nome falso, um telefone que ele inventa, um e-mail que não existe, tá? Só para ver o valor que vai sair o serviço e poder comparar com o serviço que ele faz, né? Não que isso vá ser muito diferente se eu botar só o cadastro com CPF e CNPJ, mas já inibe um pouco, né? Porque ele vai ter que ter o trabalho de ficar catando o CPF e CNPJ para botar aqui, tá?
E o cadastro completo mais ainda então, né? Porque ele vai dizer, poxa, eu tenho que completar tudo isso aqui de informação, né? E então fica um pouco mais trabalhoso de fazer. Claro que vai ficar mais trabalhoso para o cliente fazer também. Então a gente tem que levar isso em consideração. Se o meu cliente está achando ruim ficar preenchendo um monte de dados aqui, eu quero vender para ele, eu tenho que tentar facilitar o trabalho para ele, né? Eu que tenho que ter mais trabalho, sendo que eu posso repassar para ele, na medida do possível, tudo que for possível, tá? Mas se daqui a pouco o meu cliente tem um perfil que não gosta de ficar preenchendo cadastro, é interessante eu pegar o mínimo de dados que eu precisar e aí depois eu vou atrás dos outros que eu preciso, tá? Mas se eu quiser já receber o cadastro completo dele, simplesmente seleciono o cadastro completo aqui, tá? Então eu vou deixar cadastro completo. Aqui, usar preço de validade para o orçamento, prazo de validade para o orçamento. Aqui, usar prazo de validade para o orçamento. O que acontece? Se eu quiser colocar uma certa pressão no meu cliente para ele ver o orçamento na tela e ter alguma coisa que já force um pouco ele a tentar decidir naquele momento, né? Uma dessas coisas é a questão da escassez, né? O gatilho da escassez. Então a gente diz que esse orçamento vale por tantos dias, tá? E aí isso aumenta um pouquinho as chances de ele olhar para ali e dizer assim, bah, daqui a uma semana, se eu quiser fazer isso, eu vou ter que fazer o orçamento de novo para ver se continua o mesmo preço, né? Então já aumenta as chances dele tentar decidir isso rapidamente. E a própria questão do orçamento online, a ideia é que ele, pela praticidade do processo, né? Pela conveniência que ele tem ali de já ter o preço à mão, ele olha para isso e teoricamente ele já deve ficar mais propenso a aceitar. Se o preço estiver nas condições dele, né, ele já fica mais propenso a aceitar, porque senão ele vai ter que ficar procurando outra empresa, nem todo mundo faz orçamento online, tá? Então isso aumenta as chances de ele acabar fechando com vocês. Então aqui tem um prazo que vem por padrão 15 dias, vocês escolhem o prazo que vocês quiserem, de 0 a 90 dias, tá? Então, tá aqui, botei 10 dias, pode botar 7, 4, 3, o que vocês quiserem. Número máximo de serviço em cada orçamento, ele vem com padrão como 5, tá? Eu posso botar qualquer número aqui, tá? O que é isso aqui? Cada orçamento ele pode ter uma quantidade de serviços que eu determinar, né? Então, sua empresa talvez preste mais de um tipo de serviço, né? E talvez no mesmo orçamento o cliente vai querer encaixar 2, 3, 4 orçamentos de serviços diferentes, né? Então ele pode fazer isso de uma vez só, inserindo novos serviços no mesmo orçamento, tá? Se para a sua empresa faz sentido, né, que ele insira mais de um orçamento, né, mais de um serviço no mesmo orçamento, então coloca um número aqui um pouco mais elevado, tá? Então, de acordo aí com o perfil, daqui a pouco avaliar, eu tenho 3 tipos de serviço diferentes, então não faz sentido deixar um número maior que 3 aqui, né? Eu tenho 5 serviços diferentes, então também não faz sentido eu deixar um número maior que 5, né? Eu só tenho um, então pode botar um aqui, e aí o que ele vai fazer? Ele não vai abrir a possibilidade de inserir outros serviços, tá? Isso tudo depende das características de cada empresa. Eu vou deixar 3 aqui, tá? O sistema envia orçamentos para o e-mail da empresa, tá? Somente orçamentos aprovados, todos os orçamentos ou não envia nada, tá? Então aqui eu seleciono, se eu selecionar todos os orçamentos, no momento que tiver cadastrando um orçamento, já vou receber um aviso por e-mail com um link para enxergar as informações desse orçamento especificamente, tá? Sendo que é bom lembrar, né, o momento que ele envia esse e-mail é na segunda página. Quando abre a segunda página com a proposta, ele já gravou os dados do orçamento no sistema e ele pega então e envia um e-mail para a sua empresa, né, para avisar que tem um orçamento novo e que ele pode ser acessado através daquele link que ele vai passar no corpo do e-mail, tá? E aí pode acontecer duas coisas, o cliente pode aceitar ou ele pode não aceitar fazer o serviço por aquele preço, né? Então, se o cliente não aceitar, não vai ser enviado mais nada para vocês e o orçamento vai ficar exatamente do jeito como estava, né? Como foi enviado para vocês. Se o cliente acabar aceitando, ele confirma a realização do serviço,
tá? Só que se vocês receberem e-mail e já clicarem lá, pode ser que ele não tenha processado ainda essa confirmação. Então, por isso, no próprio e-mail vai dizendo ali, recomenda-se que espere cerca de 15 minutos, pelo menos, para acessar o link para ver se o cliente aceitou de fato ou não, né? Porque se não abre imediatamente ali, o sistema não processou ainda, né? O cliente mesmo, de repente, foi atender uma ligação, alguma coisa, não deu sequência ainda no processo, tá? E aí vocês abrem e acham que não foi aprovado e depois o cliente acaba aprovando. De qualquer forma, ele vai ser enviado um novo e-mail quando for aprovado, tá? Então, se eu quiser receber só dos aprovados, ele vai receber só desse pessoal que está indo para a terceira página do orçamento, que é a confirmação, tá? Todos os orçamentos na segunda página ele vai enviar, tá? E não enviar por e-mail, não vai enviar nada, mas aí tem que ficar acompanhando o sistema, né? Quais são os orçamentos que estão sendo inseridos, tá? O endereço de e-mail que receberá os avisos dos orçamentos pode ser um e-mail diferente de todos os outros que foram utilizados, né? Então, por isso que a gente tem um campo específico para isso aqui, né? E eu posso dizer assim, cara, quem vai receber esse e-mail aqui sobre os orçamentos é o, sei lá, um supervisor comercial, um coordenador comercial. Aí eu vou botar aqui um e-mail, né, como se fosse de um suposto coordenador comercial. Então, José, arroba, alguma coisa, e gravo as alterações. Está pronta a terceira parte da nossa configuração com isso, tá?